Eu saúdo a toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por mais uma vez obrigado, irmão, estarmos na presença dEle, porque o nosso Deus é bom e cheio de misericórdia, né? Agradeço a Deus porque até aqui tem nos sustentado o Senhor Deus. Convido a igreja a nos colocar em pé, os irmãos que puderem, e vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Louvado seja Deus, o qual nos diz assim, a palavra de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te a teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Meu Deus e Pai, mais uma vez clamamos, pedimos a tua graça. Estamos aqui reunidos porque precisamos de ti. Precisamos da tua graça. E que o Senhor nos dê essa bênção, falando ao nosso coração. Porque, Pai, tu conhece. Porque aqui somos homens e mulheres, contemplamos a face um do outro, mas o Senhor contempla o coração e sabe como está. Então pedimos a tua bênção que nessa noite, através desses louvores maravilhosos que foram entoados, o testemunho da irmã Miriam, e também esses hinos maravilhosos que os irmãos cantaram, nos abençoe também através da tua palavra, e nos dê essa graça, porque precisamos muito dela. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Que ele te ouvirá, do inimigo te libertará.
Quantas vezes? João capítulo 3, versículo 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único, mas a tradução, uma das originais, diz que nos deu a sua palavra, para que todo aquele que nela crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E olhando para a Escritura, a qual nós acabamos de ler, ela relata que o Senhor Jesus vem chegando perto de Jerusalém, e quando ele vê Jerusalém, a Bíblia narra que Jesus chorou. E a Bíblia diz que o Senhor disse: Jerusalém, chorando, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintos, os seus pintainhos, e tu não quiseste, tu rejeitaste. Amados irmãos, então nós vemos ao decorrer de toda a Escritura, desde o Éden, quando o homem se desvia de Deus, que o próprio Deus tenta se reconciliar com o homem, ou trazer o homem para si, porque Deus amou o homem, Deus criou o homem, Deus amou a sua criatura. E quem é o Criador que não ama aquilo que faz? Por mais imperfeito ou com defeitos que seja, é a tua criação, você criou. Quem é um pai que não ama o seu filho, a sua filha, por mais defeitos e problemas que possa trazer, esse pai e essa mãe sempre vai amar. E nós vemos que em todo o decorrer da Escritura, passando por Noé, porque a arca não era para a família de Noé e Noé. A arca é para aqueles que ouvissem a pregação de Noé. Porque Noé não ia pregar 120 anos em vão. Mas as pessoas não aceitaram. As pessoas rejeitaram. Não quiseram, porque se alguém entre aquela multidão quisesse aceitar, seria salvo com certeza. Porque nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia, e que faz de misericórdia em milhares e milhares por muitas gerações. Nós vemos também na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus ia destruir aquela cidade, e Abraão disse: Senhor, não destrua, por amor a 50, se tiver 50 justos, não destrua a cidade. E a misericórdia de Deus é tão grande, disse Abraão: se tiver 50, eu não destruo. Olha só, porque a palavra de Deus diz que Deus não volta atrás com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem é homem para que se arrependa do que falou. Ele diz que vai destruir. É a palavra de Deus. Mas vem um homem e intercede, e diz: Senhor, não destrua se tiver 50. Não destruirei. Mas não tinha 50. Senhor, se tiver 30, não destruirei. Senhor, e ele foi conversando com Deus, sabendo que Deus é misericordioso. Aleluia. Se tivesse em Sodoma e Gomorra, fora a família de Ló, alguma alma que se arrependesse, seria salva com certeza, teria saído daquela cidade. Passando o tempo, o Senhor foi enviando profetas,
e os profetas foram sendo mortos quando pregavam. Você vê um exemplo maravilhoso quando Deus, Ele manda Jonas pregar em Nínive, dizendo que a destruição viria. E Jonas prega. E Deus diz que vai destruir. Mas de repente, 120.000 homens e mulheres se dobram de joelhos, e jejuam e oram. E a misericórdia de Deus é tão grande que Ele volta atrás da sua palavra. Ele não destrói. Ele poupa 120.000 homens e mulheres que se arrependeram, que clamaram e buscaram o Senhor. E em todo o decorrer, Deus foi levantando profetas, e o povo se rebelando, e o povo sendo levado em cativeiro, e por Deus perdoando, e assim foi. Era um profeta, 2, 3 profetas. Deus sempre enviava alguém. Até que chega aqui, quando o próprio Deus, que é a palavra dele ali, humanizada, olha para Jerusalém, para o povo amado, e diz: quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo de minhas asas. Ele viu a destruição que viria sobre Jerusalém. Ele viu a tristeza que Jerusalém ia passar. E ele diz: quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo de minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintainhos, e tu não quiseste, e tu rejeitaste, e tu mataste os que te foram enviados, e tu apedrejaste aqueles que eu enviei até ti. Tu rejeitaste Jerusalém. E essa mensagem, ela soa até os dias de hoje. Quantas vezes, irmãos, o Senhor já nos perdoou? Quantas vezes o Senhor já nos deu uma nova chance? Quantas vezes Ele estendeu a mão para você, estendeu a mão para mim? Quando eu digo para a igreja que quando eu tinha 19 anos eu me sentia um quarentão, que eu não tinha prazer mais com nada nessa vida, nada. O Senhor me resgatou e me deu uma chance. Uma chance para viver, uma chance para sorrir, uma chance para ser feliz. E eu agarrei, ele me agarrou, eu também agarrei ele. E nunca mais o deixei. Quando eu digo para a igreja, e é uma verdade, que eu tenho uma gratidão tão grande pelo meu Deus, pelo que Ele me fez, que em toda a minha vida de cristão, vai fazer 30 anos, 31, eu nunca nem pensei em abandonar a fé, ou sair aos pés do Senhor. Nunca passou pela minha ideia: vou sair da igreja, vou para o mundo. Nunca. Pela gratidão. E mesmo tendo a gratidão, é pouco pelo que Ele fez por mim. E quantas vezes o Senhor tem te abençoado? Quantas vezes perdoou o pecado? Quantas vezes te abençoou você estando com a vida destruída, com a casa destruída, com o lar destruído, pensando: não vou ter mais chance, vai ser uma tristeza a minha vida. Aí Deus vem te dar um novo lar, te dá uma nova casa, te dá uma nova vida. E de repente, por qualquer motivo, por esse ou por aquele, começas a se afastar de Deus. Começa a se afastar do Deus que tanto te ama, do Deus que tanto te quer, que tanto fez e faz por você, por sua vida. Quantas vezes o Senhor perdoa? Eu te perdoo. Davi, em uma guerra, seus soldados estavam com fome, ele entrou no altar de Deus, no templo,
pegou o pão da preposição, que era o pão que só os sacerdotes podiam comer, era um pão sagrado. Ele deu aos seus homens, também comeu daquele pão, onde a Bíblia dizia, o mandamento é que se alguém comesse, morreria, seria morto. Era a palavra de Deus. E de repente Davi comete esse pecado, mas o amor de Deus por ele foi tão grande, que Deus recuou na sua palavra e perdoou a Davi. Quantas vezes eu e você cometemos pecados, cometemos erros gravíssimos, e dissemos, agora não vai dar mais, não tem como mais. Aí o Senhor Deus vem e vivifica a tua vida, te dá uma nova vida, te faz você feliz, te dá um novo lar, te dá uma nova família, modifica tudo na sua vida. Quantas vezes Deus faz? Agora Davi vem novamente, comete pecado de adultério. Davi comete um pecado de assassinato, e era para morrer esse homem, mas de repente ele se arrepende. Quando o profeta é enviado até ele não retrucou o profeta, ele não rejeitou o profeta, ele não brigou com o profeta, quando o profeta repreendeu, mas ele aceitou a correção. Era para ele morrer, mas ele disse, olha, esse homem sou eu realmente pequei, eu errei. E mais uma vez, Deus perdoa esse homem. Aleluia. Mais uma vez, Deus lhe dá uma nova chance. O filho que ele teve daquele pecado morreu, mas de repente Deus dá para ele filhos abençoados, lhe dá um Salomão. A bênção de Deus é grande, o amor de Deus é grande. Por isso que diz, amou o mundo de tal maneira, porque a Bíblia não tem como descrever essa tal maneira. É muito grande o amor de Deus por cada um de nós, por cada vida. E com certeza, Deus tem enviado alguém a você. O que você tem que repreender não é um servo de Deus que vai até você. Você não tem que repreender o profeta, ou a irmã, ou o irmão que vai falar do amor de Deus, que vai te falar a verdade. Você tem que repreender aqueles que vão falar coisas más, aqueles que vão te dizer dissabores, palavras para você desviar, palavras que vão te matar na fé. Mas não repreender um servo de Deus ou tacar a pedra nele. Davi aceitou a correção desse profeta. E a sua vida foi novamente abençoada. E cheio da graça de Deus. Eu quero dizer quantas vezes Deus te deu uma nova chance. E o que é duro é que o Senhor diz, e tu rejeitaste o meu amor. É o que Deus quer dizer, quantas vezes, Jerusalém, eu quis te juntar, te proteger, te guardar. É o que Deus quer fazer com a nossa vida. É abençoar, proteger, guardar. Por isso que a Bíblia diz que debaixo de suas asas estaremos seguros. É o que Deus quer fazer com a tua vida, te deixar seguro, te abençoar, trazer você para junto dEle. Mas muitas vezes você rejeita, muitas vezes rejeitamos o conselho da palavra de Deus, o conselho que é para nos dar vida, nós rejeitamos. Não tem como, meus amados, nos afastar desse Deus. Muitos de nós que tivemos nossos namoros, ou gostamos de alguém, ou de um amigo que seja, quando fomos rejeitados, é muito duro ser rejeitado. É muito duro receber um não. É muito duro receber um desprezo. Principalmente quando amamos alguém, e principalmente quando queremos bem aquela pessoa. Quando ela nos rejeita é muito difícil, o coração dói, a alma dói, tudo dói.
Mas quando nós rejeitamos o amor de Deus, Deus quer te resgatar, Deus quer te abençoar, Deus quer te livrar, Deus quer te dar uma bênção maravilhosa, mas você tem que voltar-se para Ele e aceitar o amor dEle, e como foi cantado, voltar ao primeiro amor. Espírito, enche a minha vida, voltar-se para Deus, porque é o que o Senhor quer. Que você volte-se para Ele, que você volte ao amor dEle, que você volte a adorar, que você volte a glorificar, volte a ser o servo dEle, porque Ele quer te usar. Eu vejo os irmãos cantando aqui, esse coral lindo, é demais, é coisa gloriosa, é maravilhoso. Quisera eu cantar, ter uma voz tão linda, desse jeito, para cantar na altura bonitinha, não consigo. Mas com minhas todas as falhas, eu amo, irmãos, falar do amor de Deus. Não é pregar no altar, é falar do amor de Deus. Seja numa rádio, seja na internet, seja no microfone, seja o que for. E eu quero que você entenda isso, seja grato a Deus. Você está rejeitando o dom de Deus, aquilo que Deus te deu, aquilo pelo qual motivo você foi chamado. Tu não foi chamado ou chamada para estar parado ou para ficar quieto ou quieta, mas sim chamado para glorificar a Deus. Porque eu posso te ofender, o irmão pode te ofender, o pastor pode ofender, nós podemos nos ofender, mas o nosso Deus não nos ofende. Nós temos que ter comunhão com Ele em primeiro lugar e com os irmãos. Então vamos amar esse Deus e que nada nos aparte desse amor. Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te louvar, porque cada vez que nós rejeitamos as bênçãos de Deus, caímos em ruína. Quantas vezes Jerusalém caiu em ruína? Quantas vezes Jerusalém foi escravizada? Quantas vezes, todas as vezes que nos afastamos desse Deus, todas as vezes que nos magoamos e deixamos a mágoa entrar. Por isso que a Bíblia diz, não deixe que nenhuma raiz de amargura entre no teu coração. Então proteja o teu coração, fica ao lado de Jesus. Deixa e fala, Senhor, vem e me abraça sim, Senhor. Me protege sim, como uma galinha, tão linda quando a galinha abraça os seus filhotes, os seus filhos. Como é lindo isso. Aceite esse amor de Deus na tua vida. Senhor, me abraça, Senhor, me protege, mas eu vou fazer a tua vontade. Eu vou glorificar e exaltar o teu nome. Toda vez que eu leio essa passagem, eu sei que Deus dá providência, que Deus nos ama tanto. Eu lembro do testemunho da irmã Elza, quando ela disse que em aflita, ela começou dentro da sua casa a ouvir o chamado de uma galinha, a galinha chamando. E de repente mandou chamar um irmão para orar, e à noite foram chamar esse irmão. Quando esse irmão chegou na casa dela, que foi orar, o irmão abriu a Bíblia e caiu nesse versículo, que dizia, quantas vezes quis eu ajuntar-te debaixo de minhas asas, como uma galinha ajuda os seus pintainhos. Olha o que Deus faz, Deus fala assim, Deus fala ao coração, Deus usa os profetas. Então não apedreja os que a ti são enviados. Não rejeita a palavra de Deus que a ti é enviada. Faz a obra de Deus, aquilo que te veio a mão para fazer, faça. Porque não foi o homem que te deu, o pastor não me mandou fazer nada. Não é o homem que te dá para fazer, é Deus que te manda fazer. É Deus que coloca para você fazer. É o Senhor que tem um chamado na tua vida. Deus tem te chamado para isso, para fazer a obra dEle, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Seja grato a esse Deus maior, seja grato, diga, Senhor, eu não vou me afastar dos teus pés, eu não vou, Senhor, andar por caminhos tortuosos e afastar-me da tua casa, eu não vou afastar os meus lábios do louvor. Quanto tempo faz
que você não adora ou louva esse Deus maravilhoso? É louvar com prazer. Quanto tempo faz que você não exalta esse Deus maravilhoso que tanto te ama? Não tem como calcular, amados. O amor de uma mãe por uma filha é imenso, é imenso, é imenso. Mas o amor de Deus é muito maior. É um amor incalculável por tua vida. Então, não rejeite o amor de Deus, porque o Senhor diz aqui, quantas vezes, mas tu me rejeitaste. Eu tenho certeza que o Senhor mandou mensageiros até você. Eu tenho certeza que alguém foi na tua casa mostrar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que nem que seja uma jumenta falou com você. Porque Deus sempre fala. E o que Deus quer de você é que você esteja aqui, adorando e glorificando, exaltando em comunhão da igreja, com a igreja. Porque, irmãos, nada pode nos apartar desse amor de Deus. Nada pode nos apartar desse amor glorioso, desse amor tão grande que salva o mais vil pecador, que salva o cristão que peca, o cristão que cai, o cristão que desvia, aquele que está na ruína, aquele mesmo que voltou ao lamaçal. O Senhor tem prazer em resgatá-lo. Esse filho pródigo, esse homem que voltou às drogas, voltou à prostituição, o amor de Deus é grande para perdoar o mais vil pecador. Todo aquele que se arrepende e vem a Ele, Ele abraça, Ele ama, Ele perdoa. Porque é o prazer do Senhor. Sabe, quando a Bíblia diz que a palavra cura, a palavra cura. Então, não deixe de vir à igreja, ficar em casa vendo qualquer coisa. Seu lugar é ouvindo a palavra. Mesmo como cristão, quando eu digo que Deus me libertou de todos os meus erros, limpou meu coração de uma maneira maravilhosa e gloriosa. Durante 5 anos, dentro da igreja, mesmo conhecendo o amor de Deus, mas a gente nunca sabe o quão grande é o amor de Deus e quão grandes coisas Ele pode fazer por nós, por mais que pregamos. Havia uma coisa que estava entalada no meu coração, amarrada, que quando muito menino na fé, eu comecei a pregar. Em 2 meses, Deus já me dava graça e eu era convidado para pregar ali, pregar acolá. Festa de pais e de mães, dia dos pais, dia das mães, é o Carlinhos que vai pregar. Mas quando falava-se de pai e mãe, meu coração travava. Travava pelo fato de ter sido adotado por outra família. Aquilo eu não aceitava, mesmo como cristão, aquilo doía no meu coração. E eu pregava para a igreja, não pregava, não aceitava a palavra. A palavra saía da minha boca e falava aos corações, mas não entrava no meu coração. Porque aquela mágoa, aquela dor estava aqui. E para servirmos a Deus, temos que servir a Deus com liberdade. Porque todas as vezes que alguém falava no púlpito sobre o amor de Deus, o amor de uma mãe, comparado ao amor de uma mãe, quando dizia que mesmo que os seus que te amamentem te desprezem, o amor de Deus é tão grande que Ele não te despreza. Aquela palavra eu não aceitava, aquela palavra não entrava em mim. Eu sofria com aquilo, eu não aceitava. Todas as vezes que alguém vem aqui no altar e prega sobre o pecado, e às vezes você cometeu esse pecado, aí você não aceita, aí dói o coração, é porque você não foi liberta ou liberto ainda. A palavra de Deus liberta,
Então é preciso vir aos cultos, é preciso se alimentar da palavra, para ser liberto realmente pelo amor de Deus. Para que quando o pastor pregue sobre o pecado, sobre alguma coisa, não afete o teu coração, você dê glória, sabendo que você foi liberto, que você foi liberta. Então toda vez que vem uma mensagem, o teu coração dói, você não está liberto, você não está liberta. Mas Deus tem o dia e a hora para te libertar, porque Ele te ama e Ele quer te trazer debaixo das asas, te proteger de todo o mal. E aquele assunto de pais e mães me feria, eu não estava protegido sobre aquele assunto, eu não tinha um escudo sobre aquele assunto. Até que um dia eu começo a pregar na madrugada para um mudo, e eu começo em mímicas falar para ele. Depois que ele falou que foi desprezado, rejeitado, ele começou a falar em mímicas, ali por meia hora, contando a sua história. E eu estava ali, era o meu medo, era o meu dragão, era aquilo que eu mais temia, estava ali de frente comigo. Mas eu estava ali, como servo de Deus. E eu tinha que salvar aquela alma que estava precisando da palavra de Deus. Mas aquilo que ele falava para mim, era aquilo que me doía, que me machucava. E eu precisava de liberdade naquela madrugada. Mas de repente eu começo a falar para ele do amor de Deus que é grande. Eu começo em mímica a falar para ele que mesmo que os seus que amamentem te desprezem. Eu dizia, o Senhor teu Deus jamais te desprezará. E naquela madrugada, aquela palavra começou a entrar, minhas lágrimas começaram a cair, e começou a sair tudo, a se derramar pelo chão. Naquela madrugada eu fui liberto pelo amor de Deus. Eu quero dizer para você que a obra na tua vida Deus quer completa. Deus quer você num culto aqui, exaltando, glorificando, levantando mãos santas do santuário, adorando ao nome dEle. O Senhor não quer você aqui, cabeça baixa, triste, não. Ele quer você alegre, você feliz, você exaltando o nome dEle, você protegido, porque Ele quer te proteger de todas as setas, de toda a mágoa, de tudo o Senhor quer te dar vida. Quantos cristãos ainda presos numa mágoa, presos num pecado passado, e quando você sente esse pecado, ouve sobre o pecado, aí o coração dói, não está liberto, não está liberta, precisa de liberdade para adorar. Nós devemos adorar a Deus com liberdade, adorar o Senhor com liberdade, e Deus quer te dar liberdade. Quantas vezes Ele mandou mensageiros até você? Quantas vezes Ele falou com você através de um rádio, através de uma mensagem, através de um louvor? Não rejeites a palavra de Deus, não endureça o teu coração quando ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Senhor te ama e quer ver você adorando a Ele, glorificando a Ele, sendo usado por Ele. Eu falei com o irmão esses dias, e eu repreendi, e ele ficou de me passar o nome de um drogado, para que o telefone, para que eu marcasse com aquele drogado, para levar ele na igreja. E ontem, passando pela segunda vez em 15 dias, eu falei, não é possível. Aí eu liguei para o irmão, mandei um recado, e disse, nós estamos até bravos um com o outro, mas devido à nossa braveza um com o outro, essa alma vai perecer. Manda para mim o telefone do rapaz que eu vou buscá-lo. Eu vou lá, eu trago ele para a casa de Deus. E quantas almas têm perecido porque tu tem calado a tua boca? Quantas almas têm perecido porque você não quer adorar a Deus em liberdade? Às vezes não quer perdoar e não quer ser perdoado. E não quer se perdoar. Isso é duro.
aí as almas perecem. Não deixa a mágoa te tirar da presença de Deus. E o que eu acho incrível é que tantas pessoas lembram do pecado passado e se corrói ainda. Jesus quer te libertar, quer que você seja livre mesmo. Nem Deus se lembra do teu pecado passado, porque tu vai ficar se lembrando. Nem Deus se lembra dos teus erros, porque tu vai ficar apontando o erro do outro, ou apontando os teus próprios erros. Sendo que o Senhor quer te abraçar, é por isso que Ele disse, quantas vezes quiser eu te abraçar, te juntar, te proteger de tudo, das mágoas, das flechas inimigas, de tudo, Deus quer te proteger e te abençoar. Então deixa o Senhor Jesus entrar de uma vez em tua vida, e diz assim, venha Senhor, venha assim, ô Senhor me abraça, porque é tão gostoso abraçar, né? É tão gostoso. Os irmãos podem perceber que quando eu abraço o irmão, eu deito, principalmente um pastor alto assim, né? Eu deito a cabeça no ombro, no peito dele, é tão gostoso. É tão gostoso ser abraçado. É tão gostoso quando recebemos um abraço. Então tenha essa liberdade e diga, Senhor, vem me abraçar. Senhor, venha me proteger. Como a galinha realmente protege os filhos, os filhotinhos, vem, Senhor, e protege a mim também. Me dá nova vida. Eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero viver na tua presença. Deixa Deus te usar, deixa Deus te abraçar, deixa o Senhor te perdoar, receba o abraço de Deus, receba quando o Senhor vem a ti, porque Ele vem a ti sim, Ele vai até ti sim. É a palavra de Deus que te cura, é a palavra, então abre o teu coração. Não endureças o coração quando ouvides a voz do Espírito Santo. Aí o crente diz, não, eu vou deixar o coração durando, eu não vou receber oração, eu não vou lá na frente, está se endurecendo. Aí a mágoa só aumenta, a dor só aumenta, o pecado vai ficar tentando te acusar, o teu passado, vai ficar lembrando e vai doer. Aceita as bênçãos de Deus, aceita Deus da tua vida, aceita e diga, Senhor, eu não aceito mais o pecado me atormentar, o diabo me apontar, eu fico sendo acusado, não, eu não aceito, eu quero total liberdade. E venha adorar, venha glorificar, venha exaltar o nome do Senhor, que quantas vezes o Senhor te chamou. Mas meu desejo é que nessa noite, você vá para a sua casa, e você vá com a palavra de Deus, e diga, Senhor, eu farei a tua obra, gemendo ou chorando, mas eu farei a tua obra. Senhor, esse é o meu chamado, eu vou fazer o meu chamado, Senhor. Senhor, é para mim cantar, eu vou cantar. O Senhor quer que eu seja um profeta? Então vem me abraçar e me usa em tuas mãos. Porque nada pode nos apartar do amor de Deus. Amém? Então, receba o abraço de Deus na tua vida. Quem tem mãe aqui, né? Sabe o quanto é gostoso o abraço de uma mãe, né? É bom demais. Né, Misa? Aproveita, Misa, aproveita. É tão gostoso ver a vitória dos irmãos, né? Eu vi o vídeo do menino, a foto dele. Nossa, como eu me alegrei. Do Wellington, né? Deus deu vida. E Deus tem te dado vida. Deus tem te livrado do mal, da morte, tem te dado vida. Quantas vezes o Senhor te deu vida? Já não foi uma, nem duas, foi muitas vezes. E Ele te dá vida para você adorá-lo. Não aceite nenhum trauma, nenhum pecado, não aceite nada de infância, não aceite nada impedir a tua caminhada.
Conserta-te com Deus. Sim, vai esse Deus que te ama. Mas pastor, mesmo na igreja eu tenho um pecado. Deus te ama. Não rejeita o amor de Deus. Irmão Isaac, com oportunidade para adorar a Deus comigo. Sabe, eu falei para uma pessoa 15 dias atrás, toda a minha vida foi muita luta, evangélico. Gente, mas sempre eu estive, nem que fosse aos pés da mesa, como um cachorrinho. Daqui eu não saio, Senhor. A tua migalha é bênção para mim. Então, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Que ninguém tire a tua felicidade, a tua alegria de servir a Deus. Porque só Ele pode te abençoar. Sabe, recebe a oração. Aceita. Aceita a mensagem. Aceita quando Deus fala. Aceita, sabe, sai daqui hoje. Liberto. Para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Enquanto o irmão Isaac adora, se tiver alguém que necessite da oração. O que mais poderá separar-me desse amor que mudou minha vida? Se ainda é no informe o meu nome no livro escreveu, foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue do nosso Senhor. Se a vida te traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, do seu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Esse amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de vê-lo bem perto, cantarei para sempre esse amor. Foi escrito com pena
na eterna. O escritor foi o meu Criador. Essa tinta jamais se apaga. É o sangue de nosso Senhor. Ei, som. Estas mãos que semearão a semente do amor, hoje estão esquecidas. Onde está o semeador? Está o semeador? Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos. A semente está em suas mãos e alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse lamento, porém você desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Procurei nos pedregar, Procurei entre os espinhos, a semente não achei.
está o semeador. Ouço choros e lamentos. A semente está em tuas mãos. E alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse lamento, porém você desprezou. A semente não plantou, mas jogou elas ao vento. Onde está o semeador? Ouço choros e lamentos. A semente está em Tuas mãos. e Alguém está sedento dentro do teu coração. Coloquei esse lamento, porém você desprezou. A semente não plantou,